Olá, irmãos, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, que Deus esteja abençoando vocês, que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo. E vamos lá para a leitura, né? Nós tínhamos parado no 29 de Mateus, continuando no 20. Os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Eis que dois cegos, assentados junto ao do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamavam, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram e eles o seguiram. Jesus fez bastante cura, né? Então, provavelmente também isso é verdade, porque Jesus fez muita cura. E o ministério de Jesus, principalmente, era o que ele veio fazer, né? A missão dele era ele conseguia angariar bastante povo por causa dos milagres que ele fazia, né? Das curas que ele fazia, por isso que chamava bastante gente. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte depressa, e um jumentinho com ela desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e os outros cortavam ramos e árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a seguia, clamava dizendo: Hosana, filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Primeiro dizendo que, né, nas cartas de Jesus, Jesus mesmo reporta que ele não subiu em jumentinho, que vindo por uma jumentinha. Jesus não fez isso. Veja bem, irmãos, como é que pode, né? Naquela época lá, eu acredito que do jeito que os judeus também eram tão vios por dinheiro, por isso, por aquilo, duvido que eles iam emprestar uma jumentinha para os discípulos assim, sem mais sem menos, né? Tendo em vista que os discípulos eram conhecidos, mas também não eram conhecidos, né? Mas Jesus fala nas cartas que essa parte da jumentinha não aconteceu. Não aconteceu. E também tem uma contradição ali, porque uma parte ele fala que uns estão falando, né? Jesus, filho de Davi, os anos, depois outros já estão perguntando, né? Quem é esse? Quem é esse? Então existe alguma coisa que se contradiz ali, né? Então essa parte, nas cartas de Jesus fala que ele não teve essa parte de jumentinha. Por vários fatos, né? Isso aí só colocaram para que se cumprisse a palavra do profeta,
do profeta, né? Porque infelizmente essa Bíblia foi escrita depois de um tempo, mas eles quiseram colocar todas as pegadas dos profetas, né? Mas Jesus não estava muito aí para os profetas e nem muito aí para a religião judaica. Ele veio pregar o universalismo. Jesus não estava aí para a religião judaica. Jesus queria livrar o pessoal da religião judaica. Ele não queria, ele não aceitava a religião judaica por causa que era sob jugo. E os sacerdotes sempre perseguiam ele, então ele não gostava. Não é que ele não gostava, ele amava, mas... Porque Jesus amou todos, né? Não é assim que não gostava, né? Se eu falar não gostava, fica até ruim eu falar não gostava. Mas pense assim, Jesus não concordava com o que eles faziam. Então ele não concordava com a fé judaica. Então ele não tinha que provar nada, ou estar de acordo com o profeta, ou aquilo. Então, pelo menos nas cartas e o que eu já ouvi falar de Jesus, ele não se assentou em jumentinho. Essa parte aí totalmente colocada pelo homem para puxar lá do profeta que dizia, tá. Beleza? Então essa parte não existiu. E sim, foi um entendimento de quem colocou para puxar de novo que Jesus era Deus, né? Para depois fazer o jugo pesado. A purificação do templo. Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. Ladrões porque faziam comércio lá dentro, né? Vendiam um monte de coisa, os sacerdotes eram todos corruptos. Todos não, mas a maioria é corrupta. E hoje em dia é o que nós temos, né? Só estamos fazendo o espelho. As igrejas, uma corrupção só, não todo mundo é corrupto, mas as igrejas são corruptíveis, né? As pessoas estragam tudo, né? As pessoas estragam tudo, né? Pela sua concupiscência, pelo seu ego, pela sua ganância, eles estragam tudo que Deus criou, né? E disseram-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covis de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam os meninos clamando no templo, Hosana, o filho de Davi, indignaram-se. Essa Hosana, filho de Davi, não aconteceu também, tá, irmãos? Hosana, filho de Davi, não aconteceu. Isso aqui foi eles que colocaram. Realmente a Jesus no templo, ele realmente foi lá, se irou-se, porque ele viu o comércio, viu os ladrões, viu que eles sacrificavam animais. Jesus era contra o sacrifício de animais, Jesus amava os animais, Jesus era contra essa religião judaica, totalmente contra. Jesus pregava universalismo. Então ele se irritou, se irou e foi lá e realmente jogou as mesas, quebrou as mesas, espalhou dinheiro, os animais caíram, muitos fugiram, realmente ele fez isso. E segundo os que estão nas cartas, foi por intermédio disso que ele fez que foi o crucificado. Aí diz lá que ele curou muitos no templo, tal. É que funciona assim, Jesus entrou e já fez isso, né? Então ele depois... E ele saiu fugido do templo, então ele não curou ninguém no templo. Né? Ou ele entrou no templo, curou antes e depois fez isso, mas pelo que eu vi lá nas cartas, Jesus entrou no templo, viu aquilo, derrubou tudo, né? Jogou tudo no chão, e daí já veio o sacerdote, já chamaram os sacerdotes, e o povo que estava vendendo ali ficou preocupado com o dinheiro que tinha perdido, que tinha caído no chão. E os sacerdotes começaram a falar e o povo começou a gritar em cima de Jesus. E Jesus, para não ser preso, ele saiu dali. Mas aquilo ali foi o começo para ele ser crucificado. Essa ira que Jesus teve, é na ira que Jesus teve que ele começou a crucificação dele. É dentro dessa ira. Porque Jesus realmente se irou. Jesus realmente saiu do seu equilíbrio e se irou. Está nas cartas, ele se irou. Ele não devia ter se irritado. Ele se irritou, fez tudo que fez e isso fez com que os sacerdotes
começasse a perseguir ele diferente, olhar ele diferente. E aí que começou a perseguição a ele, e aí que realmente começou a crucificação. Começou a tomar corpo a crucificação de Jesus. Foi nessa hora aí. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das escrituras de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Deixou porque eles queriam já pegar, bater nele, por isso que ele deixou. Se irritaram demais, já vieram os soldados, já vinham soldados de Jerusalém, daí se começasse a multidão, já vinham soldados romanos, então por isso que ele deixou. Ele deixou, porque ele se irritou, ele viu o que ele fez e ele deixou. E não curou ninguém ali no templo, porque não dava tempo, né? Ou ele curou antes, e depois ele se irritou, mas depois que ele se irritou, ele não curou mais ninguém. Daí, a hora que se irritou, vieram por cima dele, ele teve que correr. Então foi assim que teve. Agora, se usando o filho de Davi, os meninos nem sabiam quem era ele. Não faziam, não. Era bem diferente as coisas, pelo que Jesus fala, pelas canalizações de Jesus, era bem diferente do que eles estão colocando aqui, essas coisas. Parece meio bonitinha, meio usando o filho de Davi, essas coisas. Jesus não era filho de Davi, não sei por que filho de Davi, não. Ele é a descendência de Davi, mas não filho de Jesus, era filho de José, né? De novo, colocando Davi só para puxar a descendência de rei, né, vamos dizer assim. A figueira infrutífera. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Não é secou imediatamente também. Essa parte aconteceu, está lá nas cartas. Jesus foi à noite, ele foi comer figo, estava com fome. Depois que ele saiu do templo, ele foi até o monte e foi comer figo. Só que, chegando lá, não tinha figo, porque não era mais época de figo. Só que ele achou que tinha figo. E só tinha folhas. Daí ele falou isso mesmo. Só que no outro dia, quando Jesus pousou, voltou lá no outro dia, a figueira estava seca até as raízes. Porque ele tinha muito poder, né? Jesus tinha um magnetismo muito grande. Jesus era um espírito muito evoluído. Então, quando Jesus pensava, acontecia. Se Jesus quisesse realmente usar a força que ele tinha para destruir alguém, ele fazia. Mas ele não fazia, ele se continha. Mas quando ele usou uma pequena porção, né, uma pequena porção disso, desse magnetismo que ele tinha, dessa força espiritual, ele secou a raiz da figueira até a raiz. Acredito que era uma árvore grande e frondosa e secou até as raízes. E por causa do que ele fez, do livre-arbítrio que ele causou, porque ele causou um livre-arbítrio, causou mal para alguém. A crucificação dele também, porque ele já tinha que pagar, porque quando Jesus nasceu, Jesus era um espírito puro, limpo, não tinha karmas, não tinha expiações, não tinha provas, não tinha nada. Jesus é um espírito puro, não precisava mais encarnar, mas ele encarnou pelo amor a nós. Para falar do evangelho, para pregar as boas novas do universalismo. Aí, quando Jesus veio que fez isso para a figueira, foi a única vez que ele fez alguma coisa para alguém, fez isso para a figueira secou. Ele mesmo fala nas cartas, uma das consequências que ele padeceu um pouco mais durante ele ser preso e açoitado e depois ser crucificado também foi por causa do que ele fez. Porque ele causou o mal e ele tinha que pagar. Tudo aquilo que você fizer, você vai vir pagar. Então Jesus, como não ia voltar mais, porque ele não podia mais reencarnar, ali ele já pagou na crucificação. Um pouco que ele sofreu foi por causa disso, ele mesmo fala, né? Tanto nas cartas como nas canalizações com médios. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Não sei se eles se maravilharam e ficaram com medo, né? Mas foi outro dia, não foi imediatamente. Isso é mentira que está colocado aqui. Não foi imediatamente, foi outro dia. Jesus fez à noite, outro dia, quando ele levantou, estava tudo seco. Não tem como secar no momento instante, né? Daí já é coisa de filme isso aí. Né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres: ergue-te e precipita no mar, assim será feito. Jesus não falou isso porque Jesus do dia ficou triste de ter visto
a figueira secar. Então ele não falou isso. Isso aqui foi colocado pelo homem novamente. É por simplicidade, né? Vou colocar isso aqui para ficar mais bonito, para mostrar que Jesus era Deus, e acabaram estragando tudo, né? E tudo que pedirdes na oração, crendo, os recebereis. Essa parte é verdade. Tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E isto é bem verdade mesmo. Tá bom, irmãos? Paramos por aqui hoje. Deus abençoe, amor. Irmão, a paz de Deus.